Boa noite. Eu acredito que vocês tenham conseguido ver o material que a gente mandou lá no Classroom. A gente mandou um material com só um pouquinho. A gente mandou material com em PDF sobre a aula de hoje. E a aula de hoje, na verdade, é para falar sobre crédito tributário. A gente falou na semana passada sobre obrigação tributária e hoje a gente está falando sobre... Eita, alguém está exibindo aí o WhatsApp. Tributária. Se vocês observarem, a gente deu um salto em relação a alguns artigos e porque a gente vai ter uma atividade específica sobre responsabilidade tributária. Eu vou segurar por enquanto responsabilidade tributária, mas hoje a gente fala especificamente sobre obrigação tributária. Na última aula, né, que foi a nossa aula de obrigação tributária, a gente fez a definição de obrigação tributária, né, falamos das características da obrigação tributária, das espécies de obrigação tributária, né, e a partir daí a gente definiu que a obrigação tributária nada mais que o contribuinte toda a vida que você no mundo real, você contribuinte no mundo real, pratica um fato jurídico e por esse fato jurídico que você praticou, eu dei como exemplo a aquisição de um veículo, né? E em razão desse fato está previsto abstratamente na lei tributária como sendo necessário e suficiente para surgir a tal da obrigação tributária, a obrigação de pagar tributo, a obrigação de declarações, né? Uma série de obrigações são estipuladas justamente em razão de você ter se vinculado de alguma forma com o poder público, no caso aí, no meu exemplo, com o Estado do Acre em relação ao IPVA. Porque a partir do momento que você adquire o veículo, a partir do momento que você pratica o fato jurídico, você se vincula, né, de uma forma tal que o Estado passa a ter o direito de te cobrar o tributo e você o dever de pagar esse tributo que vai ser cobrado pelo Estado. Bom, foi mais ou menos nessa linha que a gente começou a aula passada e hoje, né, a gente começa falando justamente sobre o crédito tributário, porque o crédito tributário, por definição, né, a definição do CTN, ele é uma decorrência da obrigação tributária. Né? Onde é que está escrito isso? Né? No artigo 139, a nossa aula de hoje começa então, senhores, no artigo 139 do Código Tributário Nacional. E o 139 é um artigo pequeno que basicamente diz o seguinte: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Né? O que significa dizer isso? Significa dizer que o crédito tributário, que não necessariamente surge com o surgimento da obrigação tributária, e nós vimos na aula passada que a obrigação tributária ela surge com a ocorrência do chamado fato gerador. Né? É você comprar uma casa, é você comprar um carro, é você doar uma casa, né? São alguns exemplos, né, de fatos que geram pagamento de tributos, né? Os chamados fatos geradores, ou como coloca Geralda Taliba, fatos imponíveis. Pois bem, o crédito tributário, então, é uma decorrência da obrigação. Né? Então, você imagina que quando você vai lá na concessionária e adquire o carro, sai de lá com o carro sem placa, o carro novo, não é isso? Quando você sai de lá com esse carrinho novinho, né, você ainda não sabe quanto que você vai pagar de IPVA, embora você já saiba que você vai pagar IPVA.
né? E quando é que nós tomamos conhecimento de quanto a gente vai pagar de PVA? Quando você vai fazer o emplacamento do carro. Na realidade, é um momento, né, em que você verifica que vão te cobrar esse PVA. É o momento em que o Estado toma conhecimento que você adquiriu um veículo. E naquele momento em que é feita uma série de fiscalizações, de vistorias, né? O teu veículo vai ser vistoriado, né? Tem toda uma situação de fiscalização ali. O Estado aproveita e faz a tal da vinculação. Ele vai fazer justamente a apuração do chamado crédito tributário. Então, ele vai identificar ali, quando você chega no Detran para emplacar o carro, de quem é o carro, né? Qual é quem é o dono do carro, ou seja, em nome de quem a nota fiscal foi emitida, qual é o valor do veículo, né? Porque o valor do veículo integra a base de cálculo do IPVA, a alíquota aqui no Acre do IPVA, eu até falei na aula passada, é de 2%. Então, ele vai fazer tudo isso, vai calcular o tributo, né? Ele vai fazer o que a gente chama de lançamento tributário e vai te dar a conta para você pagar. Então, nesse momento, Professor, surge o crédito. Diga lá, Janaína. professor, com licença, que os colegas estão todos falando aqui no WhatsApp que não conseguiram entrar, que está dando erro. O senhor pretende continuar e depois o senhor disponibiliza a filmagem? Tá. Não, peraí. Qual dos links, Janaína? Nesse último que eu mandei ou no primeiro? Eu não sei, professor, eu entrei aqui, eu não sei. Você pode mandar novamente aqui para mim no WhatsApp, para mandar aqui para os colegas? Eu já faço agora. Manda aqui que eu estou com o WhatsApp. Aqui, manda para eles aí. Vamos dar uma segurada aí, eu seguro sem problema nenhum. Só um pouquinho aqui, ver se dá isso. Turma. Esse, professores. Professor, outro ponto também foi que o arquivo PDF que o senhor mandou lá no Google Sala não está no Google Sala. Abrindo não. O arquivo não em tá, PDF não está no Google Sala. Então deixa eu fazer o seguinte. Vou mandar aqui no grupo já então, para agilizar. No grupo ainda joga para vocês. Imediatamente a região mais castigada pelo coronavírus, as teias multiplicadas. Na Espanha, há 5 dias, o número de vítimas do coronavírus passa de 800. Hoje foram 854, um novo recorde. O total de mortes... Acho que agora está dando certo, né? Está aumentando aí a quantidade de pessoas que estão entrando. O Templo Católico da Sagrada Família, em Barcelona, tocou vítimas. Já na França, o cenário Ligar a televisão, senão vai dar interferência. Microfonia. Já, a turma está entrando agora. Para outras regiões. Desliguem os áudios de vocês. Desliguem os áudios. Agora está dando certo. Até agora, mais de 4 mil pessoas É só silenciar. Vamos silenciar todo mundo aqui. E aí, quem quiser falar, pode tirar o silenciador aí, né, o mudo, e falar. Deu certo? Acho que deu. Agora aumentou bem aí a quantidade de pessoas que estão entrando na sala. Vamos lá.
Vamos lá. Então, vamos começar de novo, né? Para quem está chegando aí, quem chegou agora conseguiu entrar. A gente estava começando a falar, lembrando um pouco da aula passada, que foi a aula sobre obrigação tributária, e a gente começou aqui falando sobre crédito tributário, conceituando o crédito tributário a partir do que está escrito no artigo 139 do Código Tributário Nacional, em que o crédito tributário, segundo o CTN, é uma decorrência da obrigação tributária, ou seja, eu só vou ter crédito tributário se previamente eu tenho uma obrigação tributária, né? E tem a mesma natureza jurídica dela. Né? Qual é a mesma natureza? O que significa dizer isso? Que, assim como a obrigação tributária, o crédito tributário também tem natureza de relação jurídica. É o direito do Estado de te cobrar o tributo, né? E, do outro lado, você ali, tendo como obrigação fazer o pagamento desse tributo que é cobrado do Estado, que é cobrado do poder público, né? Então, quando você, e vamos retomar o nosso exemplo, quando você compra o carro, você sabe que você vai pagar o IPVA. Você pode até não saber qual é o valor do IPVA, porque o IPVA, quando você sai lá da concessionária, da loja de carros, não são eles que calculam. Eles vão calcular, né, o Estado vai calcular o IPVA e vai te dizer quanto que você vai pagar quando o Estado tiver ciência de que você adquiriu o veículo. E normalmente isso acontece quando? Quando você vai lá no Detran, né, que é uma autarquia estadual, e vai fazer o emplacamento do teu carro. É nesse momento que você leva lá o carro sem placas, você leva a nota fiscal do carro, e a partir daí o Estado, opa, o Cícero comprou um carro. Então ele praticou um fato jurídico e, adquirindo a propriedade desse veículo automotor, eu estou autorizado agora a cobrar dele o tributo. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o chamado lançamento tributário. Então, basicamente, essa é a sistemática, né, que, inclusive, explicamos na aula passada, né, a dinâmica da constituição do crédito tributário. Primeiro, eu tenho a lei. Segundo, alguém pratica um fato no mundo real, o Cícero comprar o carro. Terceiro, o Estado, sabendo desse fato, ele faz o lançamento, ele constitui o crédito. E se você não pagar o crédito, esse crédito se torna exigível, ou seja, em última análise, você pode até ser executado judicialmente se você não pagar o tributo. Né? Foram esses 4 momentos que falamos lá na aula passada. Pois bem, senhores, então o crédito tributário, na verdade, ele mensura, né, como coloca a doutrina, ele mensura o tamanho da obrigação que você tem. Né? E, obviamente, que quanto maior repercussão econômica é o fato que você praticou, provavelmente, né, em se tratando, por exemplo, do IPVA, você vai ter uma maior repercussão no bolso. Se o carro que você comprou custa 150 mil reais, é um carro caro, né, você vai pagar um IPVA compatível com ele, embora a alíquota seja a mesma, 2%. Mas como você manifestou uma maior capacidade econômica, porque você comprou um carro caro, você vai pagar mais. Né? Em termos monetários, vai ser maior o valor. Por outro lado, se você comprou um carro de 40 mil reais, obviamente que quem compra um carro de 40 mil não vai pagar IPVA igual a quem compra um carro de 150 mil. Né? As bases de cálculo aí, nesse caso, são diferentes. Né? Então, o crédito tributário, como eu coloquei no slide, é uma conversão dessa obrigação. Porque quando você sai da concessionária, a obrigação surgiu, porque foi com a aquisição do veículo que surgiu a obrigação. Mas nem sempre, e no mais das vezes é assim, nem sempre quando surge a obrigação, surge o crédito. O crédito, normalmente, ele vem depois. Porque não é sempre que o Estado toma conhecimento do fato e faz o lançamento. Tem um intervalo de tempo entre o surgimento da obrigação, e o surgimento da obrigação vem com o fato gerador. E o crédito tributário. O crédito tributário não vem com o fato gerador, ele vem com o lançamento, ele vem com a ação do Estado para lançar. Certo? Então, feita essa primeira distinção entre obrigação e crédito, embora os dois estejam interligados até pelo próprio Código Tributário, né, a gente está vendo que são duas coisas diferentes. Obrigação é uma coisa, crédito é outra coisa. Tá? Embora o crédito seja uma decorrência da obrigação. Certo? Bom,
Partindo dessa premissa, então, senhores, eu vou ter crédito tributário normalmente quando eu tenho obrigação tributária, certo? Então, lembrando que a obrigação tributária principal é aquela obrigação de pagar, né? Que é o que me interessa hoje, porque eu estou falando de crédito, eu estou falando de dinheiro, então eu estou falando aqui de obrigação principal, tá? Então, se eu tenho a obrigação de pagar o tributo, consequentemente, vai haver um crédito tributário a ser apurado. Por outro lado, se você não tem obrigação tributária, você não tem crédito a pagar, né? Então, ele é constituído através de um procedimento, pelo menos é isso que o CTN nos coloca, né? E os próprios CTN, quando diz de que forma o crédito é constituído, ele deixa claro lá no artigo 140, né, que as circunstâncias do crédito tributário, as extensões, os efeitos, as garantias, né, não afetam a obrigação tributária que lhes deu origem. Na verdade, o 140 ele vem diferenciar, né, ou trazer mais um elemento que diferencia crédito de obrigação. Então, imagine que você tem a obrigação de pagar o IPVA porque você comprou o carro, certo? Pois bem, na hora de ser feito o lançamento do IPVA, o servidor estadual, o servidor lá do Estado, ele lança equivocadamente o IPVA e te cobra 3% sobre o valor do IPVA. Né? Então, eu estou dando um exemplo aqui que houve um erro no lançamento tributário. Ele te lançou a mais, né? Ele está te cobrando um valor que a lei não permite que ele cobre. Obviamente que se ele está cobrando em desacordo com a lei, esse lançamento ele é passível de nulidade. Pois bem, senhores, então, imaginando eu que ele me cobrou 3% do valor do veículo, eu vi que o lançamento estava equivocado, porque a legislação tributária disse que eu tenho que pagar 2%, eu interponho um recurso administrativo contra esse lançamento, entendendo que esse lançamento é ilegal. Beleza? E aí, a instância recursal no Estado verifica que eu estou com a razão, dá provimento ao meu recurso e anula o crédito tributário lá que tinha sido lançado equivocadamente. Pergunto, senhores, a obrigação tributária de pagar IPVA desaparece junto com o crédito? A resposta é não. Eu continuo tendo que pagar o IPVA. Eu não preciso pagar o IPVA em desconformidade com a lei, mas em acordo com a lei eu sou obrigado a fazê-lo. Então vejam que nesse caso o crédito foi anulado, mas a obrigação persiste. São duas coisas diferentes. Então 140 ele reforça essa diferença entre crédito e obrigação. Eu posso até anular o crédito, mas a obrigação ainda persiste. Em outras palavras, o cara vai anular o crédito tributário de 3% sobre o valor do veículo e vai poder lançar novamente, só que dessa vez de acordo com a lei, 2% do valor do veículo. Então vejam que crédito e obrigação são coisas diferentes, certo? O crédito, então, senhores, ele é lançado. No nosso CTN, o lançamento tributário, ele ganha destaque a partir do artigo 142, né? E o artigo 142, ele define lançamento tributário como sendo procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Tudo isso é feito, né, dentro desse procedimento. Verificar qual é a matéria tributável, determinar o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, né, se houver alguma infração tributária, propor ou aplicar alguma penalidade decorrente de infração tributária. Mas, basicamente, o lançamento é justamente o procedimento pelo qual o público faz todo esse levantamento do que o Geraldo Ataliba chama de aspectos subjetivo, quantitativo do tributo, né? Eles vão identificar quem são os sujeitos ativo e passivo, né? E vai identificar qual é o tamanho da tributação, qual é o valor da tributação, né? Vai fazer a apuração de acordo com a lei da base de cálculo, da alíquota, multiplica um pelo outro, chega no valor do tributo. Então, o lançamento ele é feito, né, apurando tudo isso. Bom, e
de que forma, né, ou quais são as espécies de lançamento? Porque temos mais de uma espécie de lançamento e isso vai depender do tipo de tributo, né? Na verdade, a doutrina, senhores, ela classifica os lançamentos tributários, né, de acordo com o critério participação do contribuinte no lançamento. Professor, não entendi. Como é que é isso, né? A gente basicamente tem 3 espécies de lançamento tributário. E a gente vai ver aqui nas 3 espécies de lançamento tributário, que está aí no material, que eles são graduados conforme a maior ou a menor participação do contribuinte no lançamento, né? Por isso que nós temos aí os 3 nomes. A primeira das formas é o lançamento de ofício, o lançamento direto. A segunda forma é o lançamento por declaração. E a terceira forma é o lançamento por homologação. Então, a gente vai começar a falar aqui do lançamento de ofício, né? O nome já está até explicando, é de ofício. O Estado faz isso sozinho, ele não precisa de mim, né? Ele faz tudo e o contribuinte não precisa fazer nada, né? Você só espera a conta chegar. A partir do exemplo que eu vou dar para vocês vai ficar bem claro, né? Um dos tributos que é massivamente recorrido, né, na doutrina como exemplo de tributo lançado de ofício é o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, né? Olha, se o imóvel está registrado no seu nome, você não precisa fazer nada. Todo ano chega a conta para você. O Estado faz o lançamento, eventualmente o Estado pode fazer uma atualização cadastral, ele manda fiscais para a rua para fazer a atualização. Agora o pessoal está usando aí até a tecnologia para fazer levantamentos, inclusive via drone, via Google Earth, né? Justamente para tentar ver se houve alteração dos imóveis, né? Para a partir daí fazer essa atualização cadastral e, se for o caso, relançar os tributos. Então, no lançamento de ofício, senhores, o Estado faz todo o trabalho e você, como contribuinte, só espera a conta, né? Óbvio, se tiver errado, se estiver lançado em desconformidade com a lei, você tem direito a recorrer. Mas, basicamente, o contribuinte não precisa fazer nenhuma declaração, não precisa apresentar nada, né? É o exemplo clássico do IPTU, em que todo ano o carnezinho chega na sua casa no início do ano para que você pague ou de uma vez só ou de forma parcelada. Beleza? Então, nesse primeiro lançamento, nesse tipo de lançamento, que é o de ofício ou direto, não há participação do contribuinte para a constituição desse crédito. O Estado faz tudo só. Bom, a segunda espécie de lançamento, o contribuinte ele já tem uma participação na constituição, né, que é justamente o lançamento por declaração. Eu trago aqui 2 exemplos a vocês de tributos que certamente são também conhecidos de vocês lá desde o ano passado. Eu já falei deles em sala de aula também, né, que é o ITBI, que é um tributo municipal, e o ITCMD, que é um tributo estadual. Bom, o ITBI é aquele tributo municipal que incide sobre a transferência onerosa de bens imóveis, não é isso? Beleza. Então, quando você adquire, obviamente você compra um imóvel, né? E vai fazer a transferência do domínio desse imóvel para você, junto ao cartório de registros de imóveis. Dentre outros requisitos, você vai ser exigido no pagamento do ITBI. Beleza. Professor, e por que esse lançamento, então, do ITBI é feito por declaração? Porque você, contribuinte, que foi lá, fez o contratinho de compra e venda, né? Fez a escritura pública lá no cartório, né? Está preparando tudo para transferir o imóvel para o seu nome, você vai ter que ir lá no município e dizer, olha, eu comprei uma casa, preciso transferir para o meu nome, preciso que vocês me emitam, né, a famosa guia do ITBI. A tal da emissão da famosa guia do ITBI nada mais é do que você, mediante a declaração que faz, levando lá o seu contrato de compra e venda, né, em que lá vai constar o valor da venda do imóvel, né, vai permitir ao município que, com base nas declarações prestadas pelo contribuinte, o município proceda à abertura do procedimento administrativo, né, ele vai te pedir uns dias para que isso tenha um final,
né? Eventualmente, o fiscal pode ir fazer uma vistoria em loco para ver o valor do imóvel, se está compatível com o valor de contrato, né? Para tentar afastar uma eventual fraude ou algo que o valhe em relação ao valor que está colocado em contrato, né? E a partir daí, fazendo toda essa apuração, identificando quem é o sujeito passivo, que no caso concreto, o sujeito passivo é quem compra o imóvel, né? O comprador é quem vai pagar o ITBI, ele vai fazer o lançamento e vai te apresentar a guia de recolhimento do tributo, né? Então, ele só pôde fazer essa guia do ITBI porque você foi lá e declarou que comprou a casa. Então, é um lançamento que é feito mediante declaração do contribuinte. Beleza? O ITCMD é a mesma coisa, né? É o mesmo princípio, porque no ITCMD o que muda é o fato gerador, já que no ITCMD a transmissão não é onerosa, a transmissão ela é gratuita. Quando você doa o imóvel, ou recebendo o imóvel em sucessão, né? Mediante aí um inventário ou alguma coisa judicial ou extrajudicial. Quando você está recebendo como herança o bem imóvel, né? Mas vamos imaginar a doação. Eu doei um imóvel para uma outra pessoa, né? Celebrei um contrato de doação. Para que essa pessoa que está recebendo o imóvel em doação possa registrar, ela precisa ir lá na Secretaria Estadual, né? Declarar que está recebendo o imóvel em doação, apresentar a documentação exigida, para que o Estado faça a apuração do tributo e lance, né? Então, tanto o ITCMD como o ITBI são bons exemplos de tributos que são lançados por declaração. O contribuinte declara, essa é a participação do contribuinte, ele declara o fato jurídico, ele declara que adquiriu o imóvel, ele declara que recebeu o imóvel em doação, e o Estado, a partir da tua declaração, vai fazer a apuração do tributo e vai lançar o tributo para você, né? Então, essa é a segunda espécie do tributo. A terceira espécie do tributo, pessoal, é o chamado lançamento por homologação. Então, vejam, se no lançamento, no primeiro, lançamento por ofício, o contribuinte não faz nada, na segunda espécie de lançamento, o contribuinte declara e o Estado faz o lançamento, nessa terceira espécie de lançamento, que é o lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo. Professor, como é que ele faz tudo? Senhores, ele vai pegar e vai fazer a apuração do tributo e ele mesmo já faz o recolhimento nos termos da lei. E o Estado só recebe o dinheiro. O Estado fica, num primeiro instante, inerte. Ele fica esperando o dinheiro cair na conta, né? Consigo entender melhor? Vou dar um exemplo que vocês podem utilizar aí por a analogia em relação aos demais. O ICMS, né? Para quem conhece o ICMS, né, que é o tributo aí que incide sobre circulação de mercadorias e certos serviços, as empresas que comercializam, que vendem produtos, vendem mercadorias, o que é que elas fazem? Elas funcionam normalmente, emitem notas, né, na saída desses bens que são vendidos, né? E ela mensalmente ela presta uma declaração, né, ao fisco estadual, mas ela mesma já faz a apuração do seu ICMS devido, com base na sua movimentação financeira, com base na sua movimentação contábil. A partir dessas saídas de mercadorias, ela, empresa, faz o cálculo do imposto que ela acha que é devido e faz o recolhimento. Tá, professor, então eu calculo o valor que eu acho que é devido e faço recolhimento. É isso. E onde é que o Estado entra? Né? Qual é o nome do lançamento? Lançamento por homologação. Essas contas que o contribuinte faz e antecipa esse pagamento, faz esse pagamento espontaneamente, senhores, ele está sujeito à fiscalização, porque o Estado, embora esteja recebendo, ele pode, por exemplo, amanhã abrir uma fiscalização na sua empresa e pedir de você a sua documentação contábil para saber se o imposto que você está recolhendo está corretamente calculado. Se tiver tudo ok, o que é que o Estado vai fazer? Homologa o lançamento. O tributo está ok, não tem nada a fazer, está tudo ok, está tudo calculado direitinho, está homologado, ou seja, o Estado dá a chancela de que o que você estava fazendo está correto. Agora, se ele fizer uma fiscalização e verificar que
você não calculou direito o imposto, teve certas mercadorias que saíram e você não registrou, teve mercadorias que não estavam nem no estoque, você registrou uma quantidade que efetivamente saíram, alguém foi lá e comprou 100 unidades de um determinado produto e você só lançou na nota fiscal 10 unidades. Enfim, se você efetivamente não apurou devidamente o tributo a ser pago, e aí o Estado vai dizer, olha, não vou homologar teus cálculos. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai apurar o valor correto e vai te cobrar a diferença. Então, se você recolhia 10 mil reais por mês e ele verificou que você está recolhendo 30 mil reais por mês, ele vai te cobrar essa diferença com juros, multas, né? Porque certamente vai haver aí infração tributária nesse aspecto. Então, no lançamento de homologação, no primeiro instante, eu faço tudo, mas o que o contribuinte faz está sujeito à fiscalização do Estado, né? E aí ele pode homologar quando estiver tudo ok, ou não. Se ele não homologar, senhores, significa dizer que tem algo a ser refeito, né? E em que pese também existe a chamada homologação tácita. Depois de certo tempo, né, o decurso de certo tempo, né, ele não vai mais poder te fiscalizar, né? Vamos falar mais na frente sobre prescrição e decadência, explico melhor quanto a isso. Mas depois de certo tempo, ele não vai poder verificar se o que você recolheu está certo ou está errado. Professor, além do ICMS, quem mais é lançado por homologação? O imposto de produtos industrializados, o IPI, o imposto de renda é desse jeito, o ISS é desse jeito, o ITR também é desse jeito. Então, são tributos que são recolhidos, ou cujo lançamento é feito, né? Ele é feito por homologação. Tá? Todos eles sujeitos à fiscalização e revisão por parte do fisco. Né? Imposto de renda não é a mesma coisa? Imposto de renda, todo mês a gente tem um imposto retido pelo empregador, no ano seguinte a gente faz a declaração de ajuste e, eventualmente, você pode ser chamado pela Receita Federal para apresentar a documentação que você informou lá na sua declaração de imposto de renda. Declaração de escola, de saúde, de previdência privada, de dependente, etc. Ele vai te fiscalizar. Se tiver tudo ok, está homologado. Se não tiver ok, ele vai te cobrar a dívida. Beleza? Então, senhores, nós temos aí essas três formas, ou essas três espécies de lançamento do crédito tributário. Beleza. Bom, então como é que funciona, né? Vamos tentar fazer um esboço histórico de como é que funciona toda essa sistemática desde a nossa aula passada até agora. Bom, então a gente viu que na aula passada a gente precisa ter uma lei definindo hipóteses, né, em que haverá incidência de tributos, uma lei que a princípio é geral, é impessoal, é abstrata, né? No segundo instante, alguém pratica um fato jurídico que está previsto em lei, né? Então o Cícero comprou o carro, né? Num terceiro instante, o poder público constitui o crédito decorrente dessa obrigação que surgiu quando o Cícero comprou o carro. Quando o Cícero foi emplacar o carro lá no Detran, o Estado, opa, vou aproveitar aqui, já vou lançar o tributo e lança IPVA para o Cícero pagar. Né? E o Cícero, recebendo a autuação, né, a imposição do tributo, o que é que resta ao Cícero fazer? Fazer o pagamento. Certo? Esse é o mesmo raciocínio para qualquer tributo que você esteja se debruçando. Né? Se você for avaliar, o que vai diferenciar é a forma de lançamento, como a gente colocou aqui. Que o tributo pode ser lançado de ofício, você só recebe a conta. O tributo pode ser lançado depois de declarações prestadas pelo contribuinte, que é o lançamento por declaração, no caso que já falamos aqui anteriormente. Né? Ou o tributo ele pode ser recolhido antecipadamente pelo contribuinte, mas o poder público tem a prerrogativa de te fiscalizar para homologar ou não homologar aquilo que você vinha recolhendo. Né? Em todas as circunstâncias, você vai ter aí a constituição do crédito. Mas tem uma coisa, pessoal, e se eu não pago o crédito tributário? O que é que vai acontecer, né?
Se você não paga o crédito tributário, você vai ser cobrado ainda, algumas tentativas vão ser feitas de cobrança desse crédito, e só esgotadas as tentativas amigáveis de pagamento desse crédito, esse crédito ele vai ser enviado para o advogado do poder público, o advogado do Estado, né? O procurador do Estado, é o procurador do município, é o procurador da Fazenda Nacional, dependendo de quem está te cobrando o tributo, se é União, Estados ou município. Pois bem, remete a dívida tributária para esse procurador, ele vai fazer o que se chama de inscrição dessa dívida, desse débito tributário, na dívida ativa, a famosa dívida ativa. É um cadastro em onde, nesse cadastro, se lançam tributos, né, se cadastram tributos inadimplidos pelos contribuintes. E se você não pagar, não for lá negociar, não parcelar, enfim, não tentar resolver o problema, em determinado momento, essa dívida que está inscrita lá na dívida ativa, ela pode ser levada a juízo por uma execução fiscal. Ou seja, se você não pagou lá quando foi autuado pelo fiscal, né? O fiscal, né, o fisco mandou para a Procuradoria da Fazenda, o procurador foi lá, te inscreveu na dívida ativa, você ainda não pagou, ele vai pegar a certidão dessa dívida ativa, que é um título executivo, e vai te executar. Então, você pode se surpreender que, de repente, um oficial de justiça vai chegar lá para tentar penhorar seu patrimônio na execução fiscal. Tá? Então, essa é a circunstância mais extrema que temos. Então, vejam que desde o fato gerador até uma eventual execução fiscal, nós temos um tempo, recurso de tempo, que a princípio não se interrompe, não se suspende. A dinâmica ela é contínua, né? Só que, senhores, o próprio CTN, o próprio Código Tributário Nacional, ele traz, né, 3 institutos que estão justamente ligados ao crédito tributário. É o Instituto da Suspensão do Crédito Tributário, o Instituto da Extinção do Crédito Tributário e o Instituto da Exclusão do Crédito Tributário. Né? Hoje, a nossa aula vai ficar até a suspensão do crédito, não sei se a gente termina aqui todas as hipóteses, e na semana que vem a gente deve falar da extinção e da exclusão. Mas vamos lá. O que seria a suspensão do crédito, ou a suspensão da exigibilidade do crédito? Dentro dessa dinâmica que eu expliquei para vocês, que começa lá no fato gerador e termina, em última análise, numa execução fiscal, pode ser que determinados fatos que ocorram no decorrer desse período de tempo, senhores, autorizem que a cobrança, que a exigibilidade desse crédito seja suspensa. Então, professor, por exemplo, eu posso conseguir a suspensão se eu for lá chorar para o secretário de Fazenda? Não, porque as hipóteses, todas elas, sejam de suspensão, de extinção ou de exclusão, elas têm que estar previstas em lei. E o CTN traz essas hipóteses aqui. Né? Então, não suspendo na hora que eu quero, suspende se a lei assim permitir. Então, dependendo da situação concreta, eu posso ter ali que esse fluxo de tempo seja suspenso. E vou dar os exemplos aqui já. Então, a primeira das situações são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Ou seja, você está devendo aquele crédito tributário, já está lançado o crédito tributário, né, mas, por conta de uma dessas situações que vamos adentrar agora, a exigibilidade desse crédito fica suspensa. Ela fica esperando determinada situação jurídica, né? E essas hipóteses, senhores, elas estão previstas no artigo 151 do CTN. Né? Temos um rol, então, no 151. Quais seriam essas hipóteses? Basicamente, nós temos aí 5, que seria a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos, medida liminar e o parcelamento. Se vocês não conhecem tudo, certamente parte dessas hipóteses certamente já são de conhecimento de vocês. Né?
e eu vou aqui apurar, eu vou aqui adentrar cada uma delas. Bom, a primeira delas seria justamente a chamada moratória. E moratória, na verdade, por natureza, não só no direito tributário, né? Por natureza pressupõe uma dilação de tempo, né? Nós sabemos que quando o tributo ele é lançado, ele tem um prazo para ser recolhido, não é isso? Quando nós extrapolamos o prazo de recolhimento do tributo, o fisco, além de me cobrar o tributo, ainda me cobra encargos decorrentes do atraso. Juros, se tiver multa, né? Ele vai me cobrar não só o tributo na sua forma originária, mas vai me cobrar o atraso, porque eu deveria ter recolhido até determinada data e eu extrapolei isso. A moratória, né, é uma hipótese em que a cobrança do tributo fica suspensa até uma nova data. É por isso que a doutrina normalmente define moratória como uma dilação de prazo. Ela vai te dar mais prazo, né, ela vai alterar o prazo de vencimento dos tributos, né, para que você consiga fazer esse pagamento sem os encargos da demora, né? Na realidade, você não está em mora porque há uma autorização para que você pague depois, né? Salvo o melhor juízo, não sei se houve nesse momento que estamos vivendo. Eu até tenho que olhar o decreto estadual que saiu recentemente, né, do governador do estado. Não sei se ele concedeu aí, foi concedido prazos que dilatem recolhimento de tributo. Eu acho que não tem, até porque foi por decreto, né? Mas, em tese, poderíamos aí ter um instrumento normativo que postergasse o recolhimento de tributos estaduais, o ICMS, por exemplo. Então, o ICMS desse mês não precisa ser recolhido agora, você pode recolher daqui a 90 dias, sem multa, sem juros. Essa é uma hipótese de moratória, né? Então, a moratória nada mais que você recolha após o prazo normalmente fixado para o recolhimento do tributo, sem que você incorra nas sanções de atraso. Você continua estando ok. Obviamente que se você não recolhe, você teria as sanções, né? Então, a primeira coisa, a moratória é essa dilação de prazo. Segunda coisa, a moratória que está lá no artigo 152, nesse seu artigo, ela diz o que é a lei que institui a moratória, porque eu preciso de lei, senhores, né? Moratória, como hipótese de suspensão do crédito tributário, se sujeita à necessidade de lei, nos termos lá do artigo 97, inciso 6 do CTN. Então, como moratória é hipótese de suspensão, as hipóteses de suspensão precisam de lei, então eu preciso que tenha uma lei instituindo a moratória. E nessa lei vai constar o prazo de duração do favor, as condições da concessão, a que tributo se aplica a moratória, o número de prestações e seus vencimentos, se há necessidade de garantias a serem prestadas pelo beneficiado, um eventual beneficiado. Ou seja, a lei ela vai trazer todas essas previsões de maneira expressa para que o contribuinte possa saber se ele preenche ou não preenche os requisitos, se ele pode ou não pode ser beneficiado com a moratória. Tá? Então, é essencial que a lei traga esses elementos de maneira bem específica para que ele tenha condição de avaliar, né, se eu, né, contribuinte, se a minha empresa, né, ela está acobertada pela moratória, se ela pode ficar sem recolher o tributo agora e pagar só daqui a 90 dias, como está na lei, e assim por diante. Né? A moratória ela pode ser revogada, mas a doutrina nos diz que verdadeiramente não seria uma revogação, que é o que está no parágrafo, no artigo 155, né, do CTN. Não se trata verdadeiramente de revogação, mas de anulação. Né? Se vocês fizerem a leitura do 155, ele fala de ilegalidade, de dolo, de simulação. Nesses casos, eu não teria revogação, né? Porque vocês lembram lá do direito administrativo que a revogação é o desfazimento do ato por hipótese de conveniência e oportunidade. Né? O ato é legal, mas por ser inconveniente ou inoportuno, você vai lá e revoga. A anulação decorre de uma ilegalidade. Quando o ato é ilegal, aí ele tem que ser anulado. O CTN fala em revogação, mas verdadeiramente a hipótese lá do 155, ele trata
Me parece, inclusive chancela isso de anulação, tá? Então, a moratória é isso, é essa prorrogação de prazo para o recolhimento do tributo. Enquanto o prazo está correndo, enquanto você estiver dentro do prazo, aquele crédito não pode ser exigido. Exemplo prático. Imaginemos que a dívida vencia dia 30 de março de determinado ano. Com a instituição da lei de moratória, esse vencimento foi postergado de 30 de março para 30 de julho. Então, entre 30 de março e 30 de julho, o crédito está com a sua exigibilidade suspensa. A partir do dia 30 de julho, se você não pagar, aí sim você está sujeito às sanções decorrentes do atraso. Mas entre março e julho, que foi o período de moratória concedido pela lei, entre março e julho, esse crédito não pode ser cobrado por você, ou em relação a você. Beleza? Pois bem, senhores. A segunda hipótese é o depósito do montante integral ou depósito do crédito. Né? A gente já explicou a dinâmica, né? Primeiro, temos a lei. Segundo, ocorre o fato gerador. Terceiro, ocorre a constituição do crédito tributário, né? E é justamente nesse momento que eu vou chegar. Imagine que você recebe em casa um auto de infração. E aí o crédito tributário foi lançado lá em relação à sua pessoa. Vamos lá, imposto de renda. Você foi fiscalizado, o crédito não foi homologado, o fiscal fez lá os cálculos dele, entendeu que você não estava declarando tudo direitinho, fez uma conta e te lançou uma diferença de imposto de renda pessoa física, certo? Aí você recebe a notificação. Bom, eu tenho algumas opções a fazer, a escolher, quando eu recebo uma autuação dessa. A primeira delas é entender que ele está certo e eu estou errado e pagar, se eu tiver o dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, vou lá de repente pleiteio o parcelamento, que é a última hipótese de suspensão. Essa é a primeira hipótese, você concordar com o lançamento. A outra hipótese é você não concordar com o lançamento, você entender que não, ele tirou aqui essas despesas com saúde, mas essas despesas eu comprovo, está aqui meu recibo, está aqui as minhas notas. Então, eu vou recorrer dessa autuação, né? Esse recurso, senhores, administrativo que você interpõe, ele vai demorar um certo tempo. E pode demorar, inclusive, anos. Normalmente demora alguns anos, né? Dependendo de onde você está recorrendo, do que você está recorrendo, esse recurso ele pode levar um certo tempo. Só que, depois de julgar esse recurso, e a instância recursal entendendo que você está errado e que teu recurso não vai ser acolhido, ou seja, vai ficar o lançamento que foi feito pelo auditor fiscal, o valor que você teria que recolher daqui a 2 anos não é o valor que você tem que recolher hoje, porque esse valor ele vai ser atualizado, né? A gente costuma dizer que é como se fosse um taxímetro, né? Enquanto o recurso está para ser julgado, o taxímetro está rodando. Então, quer dizer, professor, se hoje eu estou devendo 10 mil, amanhã ou daqui a 2 anos, quando julgarem meu recurso, não vai ser 10 mil, vai ser 12 mil, 13 mil, 15 mil, sei lá. Vai ser feito um valor do tributo naquele momento, após o julgamento do seu recurso. Então, tá, professor, então é melhor não recorrer e pagar? Não, não é isso que eu estou dizendo, né? Se você acha que você tem plausibilidade para recorrer, recorra, óbvio. Porque se lá na frente você for bem sucedido, você não vai estar devendo nada para o fisco, né? Se o teu recurso for acolhido, se o lançamento for anulado, por exemplo, né? Tá, professor, onde é que entra então esse depósito do crédito? É justamente para evitar essa contabilização, né, de atualização de valores ao final de um julgamento de um recurso, né? Se hoje eu estou devendo 10, eu sei que daqui a 2 anos, se eu perder a discussão sobre a legalidade do lançamento, eu não vou pagar 10, eu vou pagar 12, 13, 15 mil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar hoje, no dia que eu vou recorrer, eu vou depositar os 10 mil reais numa conta vinculada ao procedimento administrativo ou judicialmente, porque também posso fazer isso em juízo, né? E vou discutir a dívida. Eu vou depositar para discutir a dívida. Se eu ganhar,
o dinheiro volta para mim atualizado. Se eu perder, o dinheiro que eu depositei atrás vai ser suficiente para o pagamento da dívida. Então, a verdade é que com o depósito do montante integral, com o depósito do crédito, você reserva um valor num determinado momento, que é o valor do débito naquela hora, né? Para que você possa recorrer sem problema, sem ficar preocupado com o tempo. Você imagina se o teu recurso demora 7 anos, como a gente já viu acontecer. 7, 8 anos o recurso esperando para ser julgado. Você vai pagar, né, pela Selic, que hoje não está tão alta, né, na realidade que vivemos hoje, mas se você ficar pagando aí Selic de 7, 8 anos, senhores, pode ser que você pague 2 ou até 3 vezes o valor que você devia antes. Então, o depósito do montante integral pode ser uma boa medida para que você consiga discutir o débito tributário e mesmo que perca, né, mesmo que você seja vencido no seu recurso, você não vai precisar complementar o pagamento, porque você já fez isso lá atrás quando você fez o depósito. Então, o valor atualizado desse depósito vai servir para pagar a dívida acaso você seja vencido. Se for vencedor no recurso, esse dinheiro vai retornar para você, né, com as devidas correções. Então, esse depósito do crédito ele pode ser feito administrativamente, se você estiver, por exemplo, recorrendo de uma autuação da Receita Federal que você recebeu em casa, do meu exemplo, né, do imposto de renda, você recebeu uma autuação, ou se você quer discutir judicialmente, porque aí temos a inafastabilidade da jurisdição. Não é porque o auditor fiscal disse que está certo, eu recorri administrativamente e perdi o recurso administrativo, que eu não posso discutir a legalidade na justiça. Eu posso ir para a justiça, posso entrar com as diversas ações tributárias que temos, né, uma ação anulatória do débito tributário, um mandado de segurança tributária, vai depender do caso concreto, né? E eu posso fazer essa mesma coisa, eu vou depositar o valor do montante lá no início da ação, para que lá no final da ação, se de todo, né, depois de toda a via recursal percorrida, eu perder, o débito já está pago, já está garantido. Né? Não somos obrigados a fazer esse depósito, a finalidade do depósito é só impedir que você, né, sinta os efeitos de juros e atualizações aí que são feitas pelo decurso do tempo. E em relação ao depósito do montante integral, senhores, eu chamo a atenção para 2 súmulas vinculantes. Guardem bem. A súmula vinculante número 21 e a súmula vinculante número 28. Né? A número 1, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Na verdade, a súmula vinculante 21, ela só veio chancelar o que já era uma praxe, né, em se tratando de processo administrativo tributário. Porque em determinadas legislações, eu vou falar aqui da federal, né, há um dispositivo que agora não se utiliza mais, né, está em desuso, por conta dessa inconstitucionalidade firmada pelo STF, sobretudo, mas antes mesmo da súmula vinculante, esse dispositivo diz o seguinte: se você for interpor um recurso voluntário no âmbito federal, você tinha que recolher 30% do valor da dívida. Ou seja, se você está discutindo lá uma dívida de R$1 milhão, para eu poder recorrer administrativamente, eu tinha que depositar R$300 mil. Como se fosse um preparo, né? Fazendo aqui um paralelo com o processo civil. Seria um requisito de admissibilidade do teu recurso lá na Receita Federal. Pois bem, com essa... antes mesmo da inconstitucionalidade, reiteradas decisões judiciais foram tomadas para dizer que isso verdadeiramente ofende o princípio de contraditório e ampla defesa, né, que são garantias constitucionais que o jurisdicionado tem. Como é que eu vou recorrer se para recorrer eu preciso pagar 30%? E se eu não tiver os 30%, eu não vou poder exercer meu direito de recurso. Então, isso já havia sido objeto de inúmeras decisões judiciais, o próprio fisco federal já havia deixado de aplicar esse dispositivo, então não precisava mais depositar, era só recorrer sem recolher nada, que seu recurso iria ser apreciado, mas o STF editou a súmula 21, né, a súmula vinculante 21, para dizer, olha, eu não preciso pagar nada, nem arrolar patrimônio meu, indicar patrimônio meu, para poder interpor o recurso. O recurso ele vai ser admitido
se tiver tudo ok com ele, se ele for tempestivo, tiver tudo ok, ele vai ser admitido sem necessidade de pagamento algum. A súmula 28, ela faz mais ou menos o entendimento da súmula 21, só que aplicado ao processo judicial. Como eu falei agora há pouco, né, você, quando é autuado, sem prejuízo, né, de poder discutir administrativamente, mesmo vencido administrativamente, você ainda pode ir para o judiciário. Você pode ir lá e ajuizar uma ação anulatória, foi o exemplo que eu dei. Pois bem, para ajuizar essa ação anulatória, não é necessário que você pague nada, que você deposite o valor do tributo. Se eu quiser, né, escapar dos juros, da atualização ao longo do processo, aí eu faço o depósito do crédito para suspender a fluência disso. Mas se eu não quiser suspender a fluência dos juros da multa, eu posso ajuizar a ação sem problema nenhum, não preciso depositar nada, e a minha inicial, se tiver tudo ok, ela vai ser recebida pelo juízo. E ele vai verificar se o fisco atuou certo ou errado quando lançou aquele tributo. Então, eu tenho acesso ao judiciário e as súmulas, essas duas me garantem isso. Eu tenho acesso tanto ao judiciário como às instâncias recursais administrativas sem pagamento de tributo ou parte desses tributos que estão sendo discutidos. A ideia das duas súmulas é essa. Tá? Então, o depósito, embora possa sustar a fluência de juros e multa, ele não é obrigatório, ao contrário. Eu só vou utilizar quando eu não quero, lá no final, né, acaso seja vencido, eu não quero pagar 2 vezes o que eu devia há anos atrás. Beleza? A terceira hipótese de suspensão do crédito tributário é as reclamações e os recursos administrativos. Né? Eu meio até que já falei um pouco disso. Né? Você recebe uma autuação do fisco, seja qual tributo for, você vai ter um prazo para recorrer, porque é direito do contribuinte. E nós já falamos aqui, né, quando falamos lá do artigo 100 das normas complementares, né, as decisões administrativas também fazem parte das normas complementares, né, as decisões tomadas no âmbito administrativo, na administração tributária. Pois bem, se você recebe uma autuação do fisco, você vai ter 30 dias para recorrer. Por quê? Porque esses atos, né, e já falamos disso aqui nas nossas aulas presenciais, esses atos eles entram em vigor 30 dias após a publicação, ou após a notificação. Então, se você é notificado, você vai ter 30 dias para interpor o seu recurso administrativo. E toda vida, senhores, que você recorre administrativamente, aquele crédito que foi objeto do recurso fica com a sua exigibilidade suspensa. Em outras palavras, quando você está recorrendo de um lançamento tributário, aquele tributo não pode ser cobrado de você enquanto o recurso não for julgado definitivamente. Então, todas as esferas federal, estadual e municipal, elas têm normas processuais que estabelecem que vai desde um delegado de julgamento, que seria a primeira instância, já expliquei isso anteriormente em sala, né? E temos a segunda instância, que é o chamado Conselho de Contribuintes. No caso do Estado do Acre, temos um Conselho de Contribuintes. No caso do município de Rio Branco, a segunda instância recursal é o Secretário Municipal de Finanças. Né? E no âmbito federal, a segunda instância é o tal do CARF, né? O conhecido CARF. Já foi Conselho de Contribuintes, hoje é o CARF. Então, eu tenho uma via recursal a poder utilizar, e quando eu estou manejando os recursos cabíveis, né, os recursos vão depender da legislação que você está analisando, se é estadual, se é federal, pode ser impugnação, pode ser reclamação, pode ser recurso voluntário. Você vai ver que as normatizações processuais de cada ente federativo, elas vão trazer essas nomenclaturas, né? Da decisão de primeira instância, caberá reclamação para não sei quem. Da decisão de segunda instância, caberá recurso voluntário para o Conselho de Contribuintes. Então, a norma te diz quais são os recursos. E quando você maneja esses recursos, os créditos que estão sendo objeto desses recursos, eles ficam com a exigibilidade suspensa. Ou seja, você não vai ser cobrado, você não vai para a dívida ativa. Se você já estivesse na dívida ativa, né, que não é do caso que você está recorrendo, né, isso não poderia ir para execução, ou seja, você não vai sofrer atos de cobrança desse tributo porque você está exercendo um direito de
recurso. Agora, senhores, se o teu recurso for improvido, lembrem, a conta vai ser atualizada, a não ser que você, quando recorreu, fez o depósito do montante, certo? Então, os recursos e reclamações, eles suspendem a cobrança do tributo enquanto o recurso está sendo julgado, tá? A quarta hipótese é bastante singela, porque todos já conhecem, né? Se eu consigo anular o lançamento administrativamente, o que dirá o que é que eu posso fazer em juízo, né? A concessão de medida liminar, né? Ela é uma hipótese de suspensão do crédito tributário, porque o Poder Judiciário, né, pode determinar que seja suspenso, em virtude da soberania das decisões judiciais, né? Então, ela se impõe perante a vontade da administração. Então, por mais que o auditor entenda que o lançamento está correto, se há uma decisão judicial dizendo que é para suspender a cobrança do tributo, a administração tributária tem que suspender essa cobrança. Então, a decisão judicial, por conta dessa soberania, dessa supremacia da jurisdição, impõe a suspensão da exigibilidade. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que manejar a ação adequada. Eu posso entrar, eu coloquei até aqui o mandado de segurança, eu posso impetrar o mandado de segurança tributária e pedir uma liminar, né? Se o juiz liminarmente, até liminarmente, né, não vou nem falar do mérito da demanda, mas se liminarmente ele determinar a suspensão da exigência do crédito, comunica para a autoridade é obrigada a fazer. Ela pode recorrer judicialmente, né, mas ela tem que fazer, certo? E se não for mandado de segurança, qualquer outra ação judicial que você possa manejar. Ação anulatória, ação declaratória, de inexistência de relação jurídica, né? Então, são alguns exemplos de ações que você pode manejar, né, que são ações ordinárias, né, que regidas lá pelo CPC, e que você pode fazer pleitos, hoje chamamos aí das tutelas provisórias, né, a tutela de urgência, de evidência. Se o juiz conceder, pessoal, o débito tributário fica suspenso, fica com a sua exigibilidade suspensa. Beleza? E a última espécie de suspensão do crédito tributário, senhores, é o chamado parcelamento tributário. Parcelamento tributário nada mais é do que a possibilidade de você, diante de um crédito inadimplido, ou seja, o crédito foi lançado e você não pagou o crédito, pleitear junto ao fisco que esse débito, né, que esse valor, que esse tributo, ele seja parcelado, né, ele seja dividido em parcelas, obviamente que com encargos, né, vai acontecer, e durante o prazo desse parcelamento, você não pode ser cobrado nesse tributo. A exigibilidade desse valor, ela fica suspensa enquanto você está pagando o parcelamento. Então, imagine que você está devendo 10 mil reais, você vai lá na fazenda estadual, por exemplo, né? Você está devendo lá no estado 10 mil reais de tributo, você vai lá e pede o parcelamento. É essencial que haja regras legalmente definidas para o parcelamento. Não é você que define quantas parcelas você quer pagar, não é você que define quanto que eu dou de entrada, quanto que eu não dou. A lei vai estabelecer, porque eu tenho que ter uma lei de parcelamento. Então, os entes federativos, federal, estadual e municipal, eles têm suas leis de parcelamento, né? A Receita, né, no âmbito federal, o parcelamento permite que você divida uma dívida no máximo em 60 meses. No município, esse parcelamento vai no máximo em 36 vezes, então vai variar de lei para lei, né? Mas o parcelamento, ele tem que ter uma lei estabelecendo as regras desse parcelamento, o que é que pode ser parcelado e o que é que não pode ser parcelado. Valores decorrentes de infrações que configurem crime normalmente não são parceláveis, né? Mas você vai analisar essa lei e para daí você saber que direitos você tem ao pedir o parcelamento. Enquanto você estiver dentro do programa de parcelamento, a dívida não poderá te ser cobrada na integralidade. Então, se eu dividir lá aqueles 10 mil reais em 20 parcelas, essas parcelas vão ser atualizadas mês a mês pela Selic, né? 20 parcelas de 500 e um quebradinho, que não vai dar os 500 reais exatamente.
20 parcelas de 500 e alguma coisa. Enquanto eu estiver pagando esses 500 e poucos reais a cada mês, a dívida não vai me ser cobrada. Agora, parei de pagar o parcelamento e a própria lei estabelece condições para que você seja excluído do parcelamento. Se você deixar de pagar 3 parcelas sucessivas ou 6 parcelas intercaladas, por exemplo, são hipóteses que normalmente existem em leis de parcelamento. Se você deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, você vai ser excluído do parcelamento. E quando você é excluído do parcelamento, o que é que vai acontecer? A dívida volta a poder ser cobrada. O que você pagou, óbvio, se extingue, mas o que estava em aberto já vai poder ser cobrado sem problema algum. Né? Porque é pressuposto, inclusive, do parcelamento que você confesse a dívida. Então, é um ato que deve ser honrado, né? Porque você confessa a dívida, faz parte, né? Você assina um termo de confissão da dívida, faz o parcelamento. E se você não honra esse parcelamento, fica difícil você depois tentar reverter isso ainda que judicialmente. Então, o parcelamento suspende a cobrança, é uma boa medida. Algumas empresas, inclusive, fazem isso quando estão aí na iminência de participarem de uma licitação, porque quando eles estão com parcelamento ativo, a empresa consegue a tal da certidão, não a negativa, mas a famosa certidão positiva com efeitos de negativa. O débito existe, mas está com a exigibilidade suspensa. Então, é como se eu estivesse ok, estivesse quite com o fisco. Olha, estou devendo, mas eu estou pagando parcelado. Então, você consegue, com essa certidão positiva, com efeito de negativa, por exemplo, participar de uma licitação. Muitas empresas fazem isso. Né? Algo mais a falar sobre o parcelamento? Não. Então, vamos lá, pessoal. Só para a gente fechar aqui o arcabouço. A gente definiu o que é crédito tributário, né, como decorrência da obrigação tributária, lá no artigo 139. Né? Diferenciamos crédito tributário de obrigação tributária. Vimos como é que o crédito tributário ele é constituído, que ele se dá por meio do lançamento, lá no artigo 142, a partir do 142 do CTN. Explicamos as 3 formas de parcelamento, ou de parcelamento, de lançamento, desculpem. Lançamento de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação. Né? E começamos hoje a falar das hipóteses de suspensão desse crédito tributário. Falamos aqui das 5, né? Da moratória, valendo na ordem, da moratória, do depósito do montante integral, das reclamações dos recursos, das decisões liminares e do parcelamento. Essas 5 suspendem a exigibilidade do tributo. Né? Na nossa próxima aula, eu já estou deixando aqui já de antemão organizado. Na nossa próxima aula, eu vou dar um tempo a vocês para que vocês façam perguntas sobre o que eu falei hoje. Né? Se tiverem dúvidas aí a falar sobre suspensão, sobre crédito tributário, sobre a própria obrigação tributária, que foi a aula da semana passada, a partir da próxima semana, a gente vai começar a aula tirando dúvidas. Então, é essencial que vocês leiam, deem uma olhada no esquema, leiam doutrina. É essencial que vocês peguem a doutrina de cabeceira de vocês, se é o Hugo de Brito Machado, se é o Sabag, que muita gente gosta do Sabag, se é Luciano Amaro, enfim, Ives Gandra, não sei quem vocês estão lendo, mas deem uma lida no instituto, ou nos institutos, leiam o CTN, né? E a partir daí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no mural do Google Sala de Aula, né? Eu estou monitorando o Google Sala de Aula, então se alguém me mandar pergunta, eu vou estar recebendo no celular e na medida do possível já faço a resposta lá. Mas se alguém quiser tirar dúvida na hora também aqui, a gente vai abrir antes, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para dúvidas. Fechadas as dúvidas, a gente segue na próxima aula com exclusão e extinção do crédito tributário. Eu acredito que a gente consiga fechar isso na nossa próxima aula. Semana que vem tem feriado, mas feriado é quinta e sexta, né? Pelo nosso calendário, a nossa aula é na quarta. Na quarta, a princípio, está tudo ok para seguirmos aí, pessoal. Alguma pergunta? Querem conversar? Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Podem clicar ou desclicar o mute aí, tá?
Tudo certo? Ninguém quer falar nada? Perguntar aí, doutor, aproveitando, boa noite, Edinaldo. Fala, Edinaldo. Tudo certo? Tudo. A questão mais do. A gente tem. Só uma explicação bem legal aqui. A gente tem no estado aquela questão do depósito judicial do Telex Free, né? Acho que tem quase R$ 1 bilhão em dinheiro lá disponibilizado. E aí as pessoas elas entram na justiça para requerer o desbloqueio do dinheiro. Só que o TJ alega que de dívida tributária a empresa Impactos, né, que era a empresa lá do Telex Free, tem R$ 2 bilhões, que o que tem de crédito hoje não paga, por exemplo, a dívida tributária hoje. Em relação a essa questão, existe mesmo como é que eu vou citar aqui? Obrigação, a palavra é. Não, tá, mas eles têm prioridade no crédito? Ah, tá. Pergunta interessante. A gente vai falar, inclusive, sobre isso quando a gente estiver falando das chamadas garantias e privilégios do crédito tributário. E uma das garantias que o crédito tributário tem é justamente esse direito de preferência. Ele prefere aos demais. Então, temos uma ordem de prioridade, e a ordem de prioridade basicamente é a seguinte: o próprio CTN disciplina isso. Primeiro, o CTN diz que ele só perde para os créditos decorrentes de relação trabalhista. Então, quem está no topo da pirâmide são créditos trabalhistas. Em segundo lugar, os créditos tributários. Em terceiro lugar, o cara que investiu dinheiro na Telex Free. Então, ele só recebe débito tributário. Olha, ele só recebe o dinheiro dele do investimento da Telex Free se, após esgotados o pagamento de dívidas trabalhistas, se a Impactos tiver, né, e de dívidas tributárias que ela tem, e na verdade essa retenção ela só está ocorrendo porque me parece que já há lançamento tributário pendente, entendeu? Já havia, na verdade, se eu não me engano, houve uma fiscalização, se eu não me engano, no âmbito federal, lá no Espírito Santo, acho que o Ministério Federal participou disso também, e lá já se apurou tributos aí na ordem de bilhões, né? Então, por mais que tenha esse dinheiro aí, esse dinheiro provavelmente já está custodiado para pagar parte dos tributos. E só se sobrar é que aqueles que têm dívida promissória, no caso dos investidores, né? Esse pessoal que tem os chamados créditos quirografados é que recebe. Então, o pessoal ficou animado, né? Eu lembro disso muito, porque muita gente procurou aí vários escritórios de advocacia para fazer a liquidação individual da sentença e tal. Mas receberam essa chuva, esse banho de água fria aí por conta da grande quantidade de tributos que estão em aberto aí em relação à empresa. Então, procede sim. Eu não vou receber assim tão fácil, não. Tá. Ei, Dalés. Opa, boa noite. Boa noite. Certinho. Na verdade, eu vim aqui, olha só onde eu estou. Eu estou, depois de Brasileia, 69 quilômetros e mais 15 quilômetros de ramal. Nossa Senhora! Então, eu estou entre eu estou entre Brasileia e Brasília. E aqui a gente tem o recurso de usar o chip da Bolívia. E está ótimo, está tranquilo. E aí o ramalquinho dá, agora tudo tranquilo. Beleza, meu caro. Senhores, eu vou disponibilizar para vocês o link do vídeo, né? Eu estou vendo que a gente teve aí uns 32 participantes aí, um pico. Né? Hoje, agora, no momento, a gente está com 26 participantes. Mas como eu fiz na aula passada, eu vou baixar o vídeo, vou disponibilizar. Eu acho que a ferramenta mais adequada para disponibilizar o vídeo é o YouTube, que você vê de qualquer canto. Então, eu vou salvar agora ao final da aula. Vou deixar lá à disposição de vocês, tá?
para que vocês possam assistir, tirar dúvida, né? Todos aqui estão gravados, em quem apareceu, o Idalés está aparecendo aí, vai sair lá na gravação, estou avisando a todos, tá? Mas vocês fiquem à vontade para fazer a revista, né, na aula, passem para os colegas, né? Eu vou estar mandando o link no Google Sala de Aula. Eu estou devendo para vocês uma atividade de obrigação. Na verdade, eu vou mandar para vocês uma atividade lá no Google Sala de Aula, tanto de obrigação já como com crédito tributário, tudo junto, tá? Para que vocês possam também dar uma organizada no estudo. Beleza? Mais alguém aí quer fazer alguma pergunta, senhores? Então, senhores, se não temos mais perguntas a fazer, eu só queria agradecer. Tem? Não temos mais perguntas. Eu queria agradecer a participação. Obrigado aí na pela live aula. de hoje. Eu desejar que todo mundo esteja bem aí nesse período, né? Fiquem em casa por enquanto, tá? Vamos aí nos precaver e, se Deus quiser, na quarta-feira que vem estamos juntos novamente, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado aí pela aula e vamos em frente. Um grande abraço, galera. Obrigado pela aula, um abraço. Obrigado. Marcondes, Tailine, Matheus. Um abraço. Um abraço. Professor, obrigada. Nada, obrigado a você, Jana. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos. Tchau. Falta